Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o desfraude. Desde já peço para vocês deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Bom, desde um aninho eu sempre deixei o Isaac sem fralda durante o dia. Na hora que ele ia dormir, eu deixava ele sem fralda porque como ele era bastante alérgico e sempre soltava o intestino dele, aí dava bastante assadura. Aí toda vez que eu levava ele no pediatra, o pediatra pedia para me deixar ele sem fralda. Aí eu deixava, né, para melhorar essa parte da assadura dele. E toda vez quando ele acordava, eu via que durante a soneca da tarde, eu via que ele estava sequinho, né? Aí eu levava ele no banheiro, no ralinho do banheiro ele fazia xixi. Toda vez era assim. Toda vez ele acordava, eu fazia isso, ele fazia. Já tinha virado rotina. Aí, quando ele fez 1 ano e 2 meses, eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar e a menina que cuidava dele deixava ele o dia inteiro com fralda. Aí eu parei de fazer isso, né? De levar ele no ralinho para fazer xixi. Aí os finais de semana, quando eu tava em casa, eu tentava fazer isso, ele já não fazia mais. Eu ia por ele, ele não fazia. Aí eu comecei a deixar ele mais de fralda mesmo. Aí quando ele fez mais ou menos uns 2 anos e 8 meses, eu coloquei ele na creche. Aí, a partir do momento que eu coloquei ele na creche, eu já queria que elas tirassem a fralda dele, né? Porque ele já ia fazer 3 anos, tudo. Aí eu conversei com elas, né, para tirar a fralda dele. Elas falou que não iria tirar, porque o Isaac não falava, que para elas era um pouco mais difícil, que não estava ainda no tempo delas fazer o desfraude com a salinha dele, que esperar ele crescer um pouquinho mais. Aí eu falei, tudo bem, né? Quando tiver, então, maiorzinho, vocês me avisam para me mandar as coisas, então, para vocês começar a fazer o desfraude com ele. Aí, uma vez eu tava na igreja, eu tava conversando com uma moça lá da igreja, uma irmã de lá, né? E o filhinho dela, ele é 2 anos mais novo que o Isaac. E ela me falou, Jéssica, lá na creche eles não estão fazendo desfraude com o Isaac? Eu falei, não. Ela falou, porque eu matriculei o meu filho lá e elas já me pediram para me mandar cuequinha, tudo, porque ela falou que já vai começar o desfraude com ele. Aí eu falei, estranho, porque o Isaac vai fazer 3 anos agora e até agora nada. Toda vez quando eu pergunto, elas falam que ainda não vai fazer, que tá muito cedo. Aí ela falou, não, conversa certinho, porque o meu menino, ele é bem mais novo. Ele é 2 anos mais novo que o Isaac. E ela já me mandou levar, falou que vai fazer o desfraude. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, como assim, né? Eles vão fazer com uma salinha de crianças mais novas e não vai fazer com a salinha do Isaac. Cheguei lá e conversei com elas. Elas falou que não ia estar fazendo desfraude naquele momento, porque o Isaac, ele não falava, que esperar no outro ano, que no próximo ano elas iam fazer, quando ele fizesse 3 anos. Eu falei, já tá com 2 e 8, né? Daqui uns meses já começa. Aí fiquei tranquila. Aí, quando ele fez 3 anos, nossa, eu fiquei toda feliz. Falei, nossa, agora vai começar o desfraude, né? Fui, conversei com elas falou que não ia começar o desfraude, porque o Isaac ainda não falava, e eu via que todas as crianças, elas estavam fazendo desfraude. Eu via as mães levando tudo, cuequinha para as crianças, chegava lá, via as crianças tudo sem fralda e só o Isaac de fralda. E aquilo foi me deixando muito angustiada. Eu falei, gente, por que que eles fazem os desfraude com as outras crianças e com o Isaac não faz, né? E eu fui ficando muito mal com aquilo, fui ficando bem assim, triste. Aí, o que aconteceu? Aí teve uma sexta-feira que eu falei assim, não, que eu tinha pegado ele na creche, tinha saído do serviço, eu falei, não, a partir de hoje eu vou tirar a fralda do Isaac, ele não vai usar mais fralda. Cheguei da creche, tirei a fralda dele, comprei um piniquinho para ele, falei, ele não vai mais usar fralda. Ele pegou e ficou na sexta-feira. Ele fez xixi no piniquinho. No sábado, ele fez xixi no piniquinho o dia inteiro. No domingo também ele fez. Eu falei, nossa,
vai ser super fácil tirar a fralda dele, né? Porque ele tá fazendo bonitinho e ele ficava todo feliz quando ele fazia, mas a gente não podia comemorar, porque ele não gostava de comemoração. Mas isso eu já sabia, né? Porque até quando eu tirava a fralda dele, se ele jogasse no lixo e eu comemorasse, ele já não gostava, ele ficava nervoso e colocava a mão no ouvido. Aí, como eu sabia que ele não gostava de comemoração, eu só batia assim na mãozinha dele, fazia yes e vida que segue. E não podia comemorar, aquela vontade muito grande de comemorar, mas eu não podia porque ele não gostava de comemoração. Até hoje tem umas certas comemoração que ele não gosta. E ele é assim, se você comemora e ele não gosta daquela comemoração, ele erra, ele para de fazer aquilo para você não comemorar. Até hoje ele é assim. Aí, como eu já sei, né, eu não comemorava. Aí ele fez xixi na sexta, no sábado e no domingo no piniquinho. Eu cheguei na segunda, lá na creche, toda feliz. Eu falei, nossa, o Isaac fez xixi o final de semana inteiro no piniquinho. Eu trouxe cuequinha pra ele, trouxe bastante roupa pra vocês continuar aqui também, né, porque vai ser muito bom. Ele já fez em casa, então é só vocês dar a continuidade, né? O que ela falou pra mim? Não, tinha uma só lá na salinha. Falou, não, mãe, eu não vou poder tirar a fralda dele, porque ele não fala, eu tô aqui sozinha, não tem como eu ficar toda hora levando ele no banheiro pra ver se ele vai fazer ou não. Ai, na hora me deu uma raiva. Me deu uma angústia, eu falei, gente, mas que custa, né, vocês levar? E ela, não, aqui não tem piniquinho, porque eu falei que ele tava fazendo no piniquinho, que no vaso ele ainda não tava aceitando a fazer. Aí eu falei, não tem problema, eu vou lá em casa e busco o piniquinho. Mas custa, né, vocês tentar desfraldar ele aqui também, que ele já começou, é só dar continuidade, vai ser rapidinho, né? Aí ela falou assim que não, que por ele não falar pra ela ficava muito difícil, porque ela tava sozinha numa sala com 10 crianças, não tinha como ela ficar observando o Isaac pra ver quando ele dava os sinais pra ir no banheiro. Eu falei, não, eu expliquei os sinais tudo certinho, mas não teve acordo com ela. Ela falou que ela não iria tirar a fralda dele. Aí, tudo bem. Eu não tinha o diagnóstico ainda dele de autismo. Eu já tava assim, em andamento, mas eu não tinha ainda o diagnóstico fechado. Falei, não, tudo bem, não quer tirar? Fazer o quê, né? Fui trabalhar, mas nisso eu fui trabalhar com aquela angústia, sabe? Aquela vontade de nem trabalhar mais, de sair do serviço, ficar com meu filho em casa e nem ir mais trabalhar, eu não queria. Mas eu tinha conta para pagar, né? Não tinha jeito, eu tive que ir. Aí, passou mais ou menos uns 3 meses, passou uns 3 meses, a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele para autismo. Aí, quando fechou, aí, né, aconteceu de eu ser mandada embora, né? Na hora que eu mostrei o diagnóstico pro meu ex-patrão, ele me mandou embora. Eu falei, caramba, agora eu vou conseguir, né, tirar a fralda do Isaac, vou conseguir ficar mais tempo com ele em casa. Eu fiquei triste porque eu tinha conta para pagar, mas ao mesmo tempo fiquei super feliz que eu ia conseguir ajudar nessa parte. E eu já estava decidida a tirar ele da creche. Eu falei, não, agora eu vou tirar ele da creche, vou ficar com ele em casa. Aí, cheguei na psicóloga dele, conversei, tudo, expliquei a situação, falei que eu ia tirar ele da creche, porque eu ia sair do serviço, né? Eu só ia cumprir o aviso e ia ficar com ele em casa. A psicóloga falou, não, Jéssica, você precisa deixar ele, porque ele precisa ter contato com as outras crianças. Eu falei, lascou, né? Então, já que ele precisa ter contato com as outras crianças, mas ele já tá com 3 anos e 4 meses, ninguém tira a fralda dele, eu vou na Secretaria da Educação. Peguei, fui, juntei todas as coisas e fui para a Secretaria da Educação. Cheguei lá, eles me tratou como se eu fosse a rainha, sabe? Eles me tratou super bem, mas é tudo para manipular a gente, né? Cheguei lá, nossa, nunca fui tão bem tratada em toda a minha vida. Falei, hoje vai ser resolvida a situação. Que a gente estava em abril. Nem tinha começado ainda o frio. O frio chegou depois de quase um mês e meio. Demorou para chegar o frio. Mas como já estava em abril, já estava perto do frio chegar, elas me falou que quando acabasse o frio, que elas iam fazer o desfraude com o Isaac. Que elas não iam começar o desfraude agora, porque ia começar o frio, mas que era para me ficar tranquila, que na hora que acabasse o frio, elas iam começar o desfraude com o Isaac. Eu falei, tá bom. Aí saí do serviço,
comecei a tirar a fralda do Isaac em casa. Mandava ele para a creche de fralda, chegava em casa, tirava a fralda dele. Ele não fazia de jeito nenhum. Não fazia no banheiro, não fazia no piniquinho, não fazia em lugar nenhum. Ficava só segurando. Aí eu falei, nossa, agora vai ser mais difícil a situação, né? Tava fácil, agora vai ficar mais difícil. Tudo bem, aí foi isso. Toda vez eu tirava na hora que ele chegava. Porque eu só deixava ele meio período na creche, porque eu não estava trabalhando, mas eu era obrigada a deixar ele na creche, porque ele tinha que ter o contato com as outras crianças, então eu só deixava ele das 7 até as 11. Aí acabou o frio, ninguém me falou nada, ficaram tudo quietinho, ninguém mencionou nada de desfraude. Eu falei assim, mas elas estão achando que eu sou besta? Eu não sou, não. Eu vou falar para elas, né, que tem que fazer o desfraude com ele. Mas aí, eu pensei, se eu ir falar, elas vão falar que vai fazer e não vai fazer. Eu peguei, juntei um dia, numa segunda-feira, coloquei cueca no Isaac, enchi a roupa dele de roupa, mandei ele pra creche. Cheguei lá e falei, olha, comecei o desfraude com o Isaac em casa, ele tá sem fralda, e é isso. Qualquer coisa vocês me ligam, né, que eu venho buscar ele, mas ele não trouxe fralda pra ele vai ficar aqui sem fralda. Elas arregalou o olho desse tamanho pra mim, né? Falou, não, mãe, tudo bem, né? Porque ela tinha falado que depois do frio ia desfraldar, já fazia quase um mês que o frio tinha acabado e nada pra desfraldar o menino. O menino já tava com 3 anos e 7 meses. Aí falou que não, que tava bom, que ia fazer. Pois o menino ficou das 7 da manhã até 11 horas da manhã na creche sem fazer xixi. Na hora que eu fui buscar ele tava super agoniado, super nervoso, segurando o xixi. E ela falou, mãe, a gente levou, ele não faz, tá segurando. E foi assim a semana inteira. Ele ficou de segunda a sexta segurando. Ele só fazia na hora que eu chegava lá. Não sei se ele ficava com medo delas, comemorar alguma coisa. Na hora que eu chegava lá, ele fazia na roupa. Mas, senão ele não fazia. Aí foi isso, ele foi segurando, aí acabou o ano e a gente nessa situação. E ele já quase para fazer 4 anos. Aí ficou de férias na creche, eu falei, agora eu vou tentar tirar. Aí de manhã eu deixava ele sem fralda, à tarde a gente ia para terapia, tinha que colocar a fralda nele. E ele não fazia, ele ficava só segurando quando eu tirava. E quando ele fazia atrás da porta da sala. Era o cantinho dele fazer. Ai, uma agonia, um nervoso. Eu falei, chega, eu vou pôr fralda no Isaac. Porque não dá, eu tenho que ficar tirando pondo, vou pôr a fralda no Isaac de novo. Coloquei a fralda nele. Aí, ele fez 4 anos. Fez 4 anos, em janeiro, em fevereiro foi pra escola. Chegou lá na escola, foi de fralda. Com 4 anos, pro pré-1, ele foi de fralda. Foi de fralda, chegou lá, as professoras falou pra mim que não tinha problema, tinha uma moça lá que era um amor de pessoa que trocava ele quando precisava, tudo, e não teve problema nenhum. Ele ia de fralda, aí chegava da escola eu tirava a fralda dele, mas logo ele já dormia, já tinha que, na hora que ele acordava, já tinha que pôr a fralda de novo para ir pra terapia. Aí não dava certo, porque ele não fazia. Porque toda hora eu ficava tendo que pôr a fralda para sair para algum lugar, né? Que a gente saía demais, até hoje a gente sai muito. Aí o que aconteceu? Depois veio a pandemia. Ele começou as aulas, deu uns 15 dias, ele parou de ir para a escola, porque veio a pandemia bem forte. Aí cancelei escola, cancelei terapia, eu não saía para lugar nenhum. Nem no mercado eu não ia com ele. Meu esposo ia e eu ficava em casa, não saía para lugar nenhum por causa da pandemia. Aí eu falei, agora é a hora, né, de tirar a fralda dele, porque ele tá o tempo todo em casa comigo, vou tirar a fralda dele. Decidi, comecei a tirar. Ele segurava. E quando ele fazia atrás da porta da sala. Sempre era assim, quando ele fazia, ele ia lá atrás da porta da sala e fazia no chão. E eu fingia que eu não tava nem vendo. Eu via que ele ia lá fazer e ele não fazia na roupa, não. Ele pegava eu já deixava ele sem roupa, sabe? Só deixava ele sem roupa mesmo e ele ia lá atrás da porta e fazia. Eu fingia que eu nem tava vendo. Não brigava, não reclamava e assim foi. Toda vez ele fazia isso. Aí, quando eu vi que ele não tava mais com medo, que ele queria fazer xixi, ele ia atrás da porta da sala, aí eu falei, agora é a hora de tentar passar ele pro vaso. Mas ele não aceitou.
não aceitava o vaso de jeito nenhum. Tentava levar ele pro vaso, ele não fazia. Aí eu pensei, falei assim, eu vou começar a colocar o piniquinho atrás da porta da sala, né, pra ver se ele faz. Comecei a colocar o piniquinho lá. Ele não fazia, de jeito nenhum. Não fazia, não fazia. E aí, quando eu via que ele tava fazendo, eu corria lá e colocava o piniquinho. Aí ele terminava de fazer no piniquinho. Aí eu falava pra ele, vai lá e joga no vaso. Ele ia lá, jogava, eu nem acompanhava ele. Ele ia lá, jogava no vaso e voltava. E assim ia. Quando eu conseguia pegar, eu ponhava o piniquinho e ele fazia no piniquinho. Aí ele foi aprendendo fazendo piniquinho. Começou fazendo piniquinho, fazia no piniquinho e ele mesmo ia lá e jogava. Às vezes eu nem via que ele tinha feito, ele ia lá e jogava. Aí depois eu comecei a levar o piniquinho pro banheiro. Falei, agora eu vou levar o piniquinho pro banheiro. Já tirei de trás da porta da sala e comecei a levar o piniquinho pro banheiro. Aí ele fazia no piniquinho. Aí o meu esposo, toda vez que ia no banheiro, mostrava pra ele fazendo no vaso. Aí ele começou a ver. Aí, de repente, ele começou a fazer sozinho no vaso. E quando ele fazia, que ele via que eu tava vendo, ele ficava desesperado, porque ele ficava com medo de eu comemorar. E eu com aquela vontade de comemorar, fingia que eu não tava nem vendo. Nem dava atenção pra ele. Passava, via ele fazendo, fingia que eu não tava nem vendo. E assim ele começou a fazer no vaso. Mas o cocô até hoje nada. O cocô, por ele ter tido a alergia dele, muito tempo, aquela alergia que eu sempre comento, né, que ele sempre teve o intestino muito solto demais, nossa, direto ele tava com o intestino solto. E quando eu levei ele na médica de alergia, que a médica falou que ele não tinha mais alergia, ela trocou o Aptamil de soja pro NAN. E o NAN ressecou ele, a primeira vez que ele tomou, o NAN ressecou ele de uma forma que ele ficou super ressecado. Mas ela passou esse de propósito, que ela falou, já que ele tem o intestino tão solto, vamos passar o NAN para dar uma segurada, assim, para dar uma segurada, mas segurou demais. E a primeira vez que ele ressecou, ele pegou trauma. E até hoje, quando ele vai fazer cocô, ele tem medo, em vez de ele fazer força para fazer, ele faz força para segurar, ele tem muito medo de fazer cocô. Então, nessa parte do cocô, a gente ainda não conseguiu desfraldar ele ainda usa fralda para fazer o cocô. Se eu não vejo ele segurando e não coloco fralda nele, ele faz na roupa. Mas ele faz daquele jeito, como ele fica segurando, ele vai fazendo a prestação. O que ele faz é o que ele não aguenta segurar, sabe? Aí direto eu tenho que estar dando laxante para ele, ele vai a semana inteira para a escola. Chega na sexta-feira eu já dou um laxante para ele fazer no final de semana, porque senão ele fica segurando na escola. Aí então para não deixar ele passar por esses constrangimentos, todo final de semana eu sempre tenho que tá dando um laxante para ele. Já passei ele em vários médicos, em vários em gastro adulto, gastro infantil, e todos me falam que é psicológico, que ele não tem problema nenhum de intestino. Ele já fez também tratamento com a nutricionista, já fez mais de 1 ano de tratamento. Ela falou, Jéssica, ele não tem problema de nada na minha parte. O intestino dele funciona super bem, mas como ele tem medo de fazer e fica segurando, quando vai fazer já tá muito ressecado. Aí acaba que eu tenho que ficar dando laxante para ele. Mas é isso, aí nessa parte ainda do cocô ele não faz no banheiro, ele só faz na fralda ou na roupa, e para dormir também ele usa fralda. E é assim, quando eu vejo que ele tá segurando, pra escola eu não mando ele de fralda, eu só mando ele de cuequinha, mas pras terapias, se eu vejo que ele tá segurando, eu pego e mando ele de fralda. Os terapeutas já sabem, não fala nada, mas mesmo se ele tiver de fralda e querer fazer xixi, ele pede para fazer, ele vai no banheiro, ele mesmo arranca a fralda dele e ele faz o xixi normal. Isso não tem atrapalhado ele, sabe? Dele tá usando fralda por causa do cocô. Ele usa de boa, e também assim, se precisar fazer o xixi, ele tira a fralda. E é isso, então a gente está nesse processo. Eu acho que se a creche tivesse me ajudado daquela vez, teria sido mais fácil, mas eu não pude contar, né, com a ajuda deles, eles não quiseram me ajudar por ele não falar, então acabou ficando mais difícil. Acabou que eu tirei a fralda dele do xixi, tirei com 4 anos, e ele tava com 4 anos e
3 meses, por aí. Aí ele tava totalmente desfraldado o xixi. Mas o cocô a gente tá nessa luta ainda. Já teve umas vezes dele fazer no vaso, mas ele não aceita de jeito nenhum. Tá bem difícil, bem complicado. A psicóloga tá trabalhando muito isso com ele, disfarçadamente, porque se mostrar assim na real para ele, ele não aceita ir. Teve um psicólogo que eu levei ele, que no primeiro dia o psicólogo, não sei o que falou para ele, só de cocô, que na hora que saiu ele falou que ele não ia voltar mais. Aí eu falei, Isaac, você gostou? Ele falou, não, não gostei, na cara do psicólogo. Não teve como voltar mais. Ele não aceitou de jeito nenhum. Então, hoje a psicóloga trabalha com ele, mas de uma forma que ele não perceba que, assim, trabalha com os bonecos, olha, o bonequinho, dá comida pro bonequinho, o bonequinho faz cocô, mas nunca menciona nada do cocô dele, sabe? Ele tá indo bem por enquanto, graças a Deus, mas tem que ir disfarçadamente, porque senão ele não aceita de jeito nenhum. Tá bem difícil, bem complicado, porque agora em janeiro ele já vai fazer 8 anos, né? Mas eu tô tranquila, eu aprendi que com os autistas não é no nosso tempo, é no tempo deles. Então não adianta eu me descabelar, eu ficar nervosa, eu tenho que esperar o tempo dele. E que seja feita a vontade do Senhor, né? Porque a gente ora bastante, pede para Deus abençoar, que a gente consiga, porque é difícil, né? Daqui uns dias fraldas nem vai estar servindo nele. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, né, que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não deixe de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.